Vamos convidar para fazer uso da palavra, não sei se a pronúncia é essa, doutora Camila Maleronca, arquiteta e urbanista, doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Me encomenda aqui hoje a falar de um instrumento, mais especificamente de um instrumento chamado Operação Urbana Consorciada. Eu não sei se todo mundo ouviu falar, se ninguém ouviu falar, eu vou ter um certo problema, mas aí depois a gente vai ter tempo nas perguntas para a gente andar, para a gente esclarecer. Eu queria falar de 3 pontos sobre a Operação Urbana. Eu queria falar... Então, de 3 pontos específicos sobre a Operação Urbana. A primeira é a questão, para a gente discutir um pouquinho o que é um projeto urbano e o que é flexibilização de norma urbanística, porque sempre que a gente fala de operação urbana, quem já ouviu falar em operação urbana como flexibilização de norma. Nesse ponto, eu queria que vocês ficassem com essa pergunta na cabeça: o que define uma operação urbana? Né? Por que a gente faz uma operação urbana, ou por que a operação urbana ela é bem sucedida ou não? E eu já vou explicar o que é uma operação urbana. A segunda coisa é a questão do instrumento de financiamento, e tem um pouco a ver com isso que o secretário começou a falar sobre a outorga onerosa, porque o jeito de financiar a operação urbana é vendendo potencial construtivo adicional. Sobre isso, se a gente não entender qual é o mecanismo, não tem o que aplicar. Então tem muita confusão. Vocês têm, né, em Salvador eu não conheço especificamente, mas eu sei que a Transcom tem um histórico de um certo descontrole em um determinado momento, que eu entendo que agora a prefeitura consegue tomar pé de qual é a situação dos certificados de Transcom no município. Mas se a gente não entender que a Transcom, por exemplo, é uma transação entre privados e que a outorga onerosa é uma transação público-privada, né, que é essa tentativa do projeto de lei de vincular uma coisa à outra, para a gente conseguir andar com o interesse público e não deixar só uma negociação privada rolando na cidade nesse assunto de potencial construtivo, a gente não consegue aplicar o instrumento. E a questão de planejamento e projeto, eu acho que é a mais importante. Eu tenho uma base como urbanista, hoje eu trabalho mais na definição de viabilidade de empreendimento de projeto imobiliário, mas se a gente não entender, né, a referência como referência e não como cópia, a gente não consegue andar com as operações urbanas. E aí tem um caso super interessante para a gente aprender como, que é o caso de Curitiba, que é um caso que copiou a Operação Urbana de São Paulo e está sendo um fracasso retumbante, né? E a gente tem o caso do Rio, que todo mundo quer copiar, e que se copiar, a chance de se copiar do jeito que está no Rio, né? Não que o Rio seja um caso de sucesso, nem que São Paulo seja um caso de sucesso, mas se copiar sem traduzir para o contexto, a chance de fracasso é a mesma. Então vamos lá falar do que define uma operação urbana. Só que é um desenho do projeto, dos estudos da Operação Urbana Água Branca, que foi aprovado ano passado. Foi um trabalho de revisão de uma lei de operação urbana que está lá desde de 2005. Quando a gente estava trabalhando nesse projeto, né, com essa tentativa, eu não trabalho com desenho, eu trabalho com conta, tá? Os desenhos não são meus. Mas tem toda uma expectativa, uma ideia de trazer um conteúdo, fazer uma cidade melhor. Isso não é a imagem de uma cidade brasileira, é uma imagem do ideal de cidade que a gente gostaria de ter, né? De qualidade urbanística. Eu tenho certeza que para Salvador vocês também já viram vários desenhos desses de planos, como a gente gostaria de ter espaços com mais civilidade, com mais urbanidade, com mais qualidade urbanística para viver. Olha que o jornal publicou que ia ser essa operação urbana, ele publicou essa foto. Né? E por que o jornal publicou essa fotomontagem? Né? Não sei se vocês conseguem ver, mas hoje a área da operação urbana desta operação urbana é uma área industrial de galpões. O designer da Folha de São Paulo pegou e plotou um monte de prédio como que se ancorado no território. Vocês acham que isso atrai o mercado imobiliário? Que o mercado imobiliário gosta de estar num lugar desse? O que acontece com esse terreno aqui? Ops, eu não consigo... Acho que o laser não está funcionando. Mas com esses terrenos residuais que ficam entre os prédios, isso é área para expansão imobiliária? Não é resto. E aí o mercado imobiliário tem que andar. Isso é uma cidade ineficiente do ponto de vista. Vou apertar mais fácil. Né? Então, não estou conseguindo, mas vocês já entenderam. Né? Então isso não é disso que se trata, isso não vai
vai ser incentivo para o mercado imobiliário. Se vocês não estão convencidos ainda, né, a gente tem 4 operações urbanas para aprender, não para copiar, mas para aprender em São Paulo. A Centro, que é a primeira, eu fiz aí as datas de início, né? A Centro começou em 91 com a Anhangabaú, ela tinha uma área mais restrita, mas desde 97 ela está vigente. É a operação urbana que mais flexibiliza no jargão normal, ou seja, dá potencial construtivo de graça, fala para o mercado, venha, tudo que vocês fizerem tem potencial construtivo 6 para garagem, mais 6 para estacionamento, ou seja, potencial construtivo 12 de graça, sendo que na cidade o máximo é 4, na cidade inteira. E a operação urbana que menos arrecadou dinheiro, que menos teve interesse do mercado. Então, a gente já sabe que em São Paulo, pelo menos, a flexibilização de norma não é um incentivo. A possibilidade de construir mais e ampliar o potencial, né, otimizar o uso do terreno, talvez seja um interesse. Mas a gente vê que as 2 últimas, a Faria Lima e a Água Espraiada, são as operações que tiveram mais adesão do mercado imobiliário, e a Água Espraiada mais. Por quê? Muito mais por um contexto de restrição na cidade inteira. Então, num determinado momento, a operação urbana tinha uma oferta de potencial construtivo, não na cidade inteira, na cidade que o mercado imobiliário gosta de trabalhar, porque o mercado em São Paulo não está na periferia, só está no centro expandido, eu imagino que seja parecido. Né? Mas tinha uma situação de restrição no centro expandido da cidade. A operação urbana era então uma oportunidade, então teve um certo movimento de manada. E aí um empreendedor imobiliário também quer construir ao lado do seu concorrente. Então, e era uma área com muita oferta de terreno. Então foi muito mais um efeito de concentração do que um efeito de flexibilização de normas. E por fim, mas não menos importante, o Estatuto da Cidade diz o quê? Que uma operação urbana consorciada, ela é uma iniciativa, um conjunto de intervenções que tem que contar com a participação público-privada, ou seja, com a interação da sociedade. Para quê? Para alcançar em uma determinada área do território transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. O que é isso? Projeto urbano. Se eu não tenho uma intenção clara de transformação do território, se é só para vender potencial construtivo, eu não tenho por que fazer uma operação urbana. Eu faço isso de outro jeito. Tá? Bom, agora um pouco para beber na teoria, minha fala vai ser mais conceitual do que qualquer outra coisa. Essa é uma teórica francesa que define a articulação das escalas de planejamento, e eu achei legal trazer isso aqui para vocês, como vocês estão trabalhando no Salvador 500, acho que dá para a gente... Então, escalas a partir das escalas de planejamento. Então, primeiro planejamento estratégico, que estaria na escala da aglomeração, na escala de mais para a gente de região metropolitana. Programas de desenvolvimento urbano, como projeto urbano local, na escala da cidade. Planejamento operacional, que para os franceses são as coisas que inspiraram as nossas operações urbanas, é um instrumento chamado Zona de Desenvolvimento Concertado, combinado, né? Que é a escala dos bairros, e programas específicos que estão na área da quadra loja. Se a gente for fazer uma transposição disso para a nossa realidade, esse é o mais importante desse quadro, é essa flechinha aí. A gente não tem uma relação hierárquica, primeiro eu faço um para depois fazer o outro. A gente tem que fazer, porque quando eu estou trabalhando numa escala, eu vou descobrir problemas e vou informar outra escala, e quando eu estou trabalhando na outra escala, eu vou informar a escala de baixo. Então, eu sempre tenho que ter essa relação em espiral de que uma coisa alimenta a outra e a outra alimenta uma, como um processo contínuo de planejamento. Então, o plano metropolitano de longo prazo que vocês estão fazendo, que não existe como obrigação legal no nosso marco normativo, estaria aí nessa primeira escala, o plano diretor na segunda, as operações urbanas na terceira, e na quarta escala, mais a intervenção direta em obras e equipamentos, que também tem um potencial de transformação do território importante. Por último, nesse ponto, que era mesmo, qual ponto? O que define uma operação urbana? Por que eu faço uma operação urbana? É importante olhar as operações urbanas, o que a gente chama de operação urbana, como um processo em construção. Então, elas não foram sempre iguais, elas tiveram antecedentes, né? Tem uma primeira geração, que são essas operações urbanas pré-estatuto da cidade aqui em São Paulo, então eu marquei aí o estatuto da cidade. Tem uma segunda geração, que são as operações urbanas pós-estatuto, tipo Curitiba e Água Espraiada, e já tem alguma coisa como uma revisão crítica, novos modelos. Rio de Janeiro e Belo Horizonte ainda não conseguiu aprovar, mas está discutindo uma operação urbana também, né? E tudo isso muito calcado em cima, aqui na parte dos antecedentes, antes da primeira geração, nas experiências municipais, como o secretário mostrou. Vocês, por exemplo, em 87 estavam fazendo o Transcom muito antes de ter estatuto da cidade ou qualquer tipo de marco geral para esse tipo de instrumento. Bom, aqui um pouco para colocar o nome das operações que a gente estava
ilustrada e essa apresentação fica com vocês também, se vocês quiserem saber mais. Tem um artigo que eu escrevi que explica bem esse conceito das três gerações. Segundo ponto, se a gente não entender como é que funciona esse instrumento e não tem o que aplicar, a gente vai fazer bobagem. Como é que São Paulo está financiando suas operações urbanas? Porque todo mundo olha a operação urbana e fala, oba, vou ter dinheiro para a obra no meu município. Como é que São Paulo está financiando suas operações urbanas? Assim, potencial adicional de construção, vou conseguir escrever, vermelhinho, né? Esse dinheiro gera uma contrapartida, essa contrapartida é investida em infraestrutura dentro do próprio território. Né? A gente só tem uma sofisticação que é a história do CEPAC, que é um meio, é uma moeda de troca. Eu não vou falar muito do CEPAC aqui, só rapidamente, mas é como se fosse um intermediário aí para a gente antecipar os recursos dessa contrapartida. Tá bom, mas o que é isso que eu estou vendendo? Né? O que é o potencial adicional de construção? Nada mais é do que vender uma coisa chamada terreno virtual, e aqui eu vou tentar explicar para vocês um passo a passo de conceito. Ninguém aqui é economista, então esse é economia urbana traduzida para a linguagem de arquitetos. Né? Se a gente pensar na lógica do empreendimento imobiliário, como é que o empreendedor faz a conta? Ele vê lá quanto ele pode extrair de receita do empreendimento, que é esse primeiro quadrinho, tem uma receita de 100, no seu base 100, quanto ele tem de custos, 59, nesse meu exemplo hipotético, tá? Varia bastante de projeto para projeto. Resultado, que é o lucro dele, 25% de lucro, é um estadual até, mas está aí como exemplo. O que sobra é o terreno. Então, quando a gente fala ali, custo do terreno orientado pela receita, o terreno não tem um preço por si, na hora que alguém está procurando um terreno para fazer o empreendimento imobiliário. Primeiro eu vejo o que eu posso construir nesse terreno, e aí o que sobra é o que eu vou conseguir pagar no terreno. Tá claro? Espero que sim. E aí, a última coisa para falar desse exemplo, esse é um aproveitamento de 2. O que é um aproveitamento de 2? Nesse meu exemplo, eu posso construir 2 vezes a área do meu terreno. O que acontece quando, com uma canetada, a prefeitura fala, aqui não é mais 2, aqui é 4? Isso dobra, certo? Eu vou ter o dobro da receita, porque eu vou vender o dobro de área construída, o dobro de apartamento. Os meus custos também dobram, eu vou gastar o dobro de tijolo, o dobro em propaganda, publicidade, administração. Exemplo simplista, considerando economia de escala para a gente entender. Meu resultado vai dobrar, mas proporcionalmente ele continua o mesmo, 25%. E o que aconteceu com o terreno? Dobrou de valor. Como é que o terreno dobra de valor com uma canetada? É o mesmo terreno? O proprietário fez alguma coisa para isso acontecer? Não. Então é aí que esse tipo de instrumento entra. Então esse instrumento é terreno virtual, é isso que a gente chama de terreno virtual. É como se a gente, em vez do cara comprar o terreno do lado, que muitas vezes não existe, a gente estava conversando aqui antes de começar, que Salvador tem uma situação de restrição de terra super importante, uma alternativa é crescer para cima, né? Crescer para dentro, crescer para cima. Então, nessa hora entra esse tipo de instrumento, que aqui eu dei o exemplo com o CEPAC, que é o CEPAC vai tentar capturar uma parte deste valor que é terreno virtual. E aí é uma briga, porque o empreendedor imobiliário vai querer capturar uma parte disso para sua margem. Lógico, 25% está bom, mas se eu puder ganhar 26%, melhor, né? A gente, o homem econômico, é um maximizador de lucro, então se ele puder maximizar, ele vai maximizar. E o terrenista também vai querer capturar isso para ele. Então, São Paulo agora acabou de mudar, teve uma mudança de zoneamento importante, que acho que o Nabil vai comentar no plano diretor, e que aumentou o potencial construtivo de muitos terrenos. Primeira coisa que o terrenista fala é, meu terreno dobrou de valor, pode construir o dobro? Não, não dobrou, porque tem outorga onerosa. E agora, como é que faz? Tem uma situação aí de adaptação, mas o interessante é, esse instrumento, apesar de recair sobre quem paga essa taxa, né, quem vai na boca da prefeitura pagar essa taxa, é o empreendedor imobiliário, ela recai sobre o proprietário de terra. É do terreno que a gente desconta essa taxa. Eu sei que tem empreendedor imobiliário aqui, isso nem sempre é tão simples assim na prática. Né? Muitas vezes a introdução de um instrumento como esse tem um efeito, principalmente de curto e médio prazo, de paralisar o mercado, mas ao longo do tempo, um instrumento bem calibrado, é isso que acontece. Então, se isso não ficou claro, acho que eu vou usar 5 minutos para dar um exemplo. Por exemplo, taxa de condomínio. É parecido com taxa de condomínio essa história aí.
Se você aluga um apartamento, normalmente, nos contratos de aluguel, quem paga o condomínio é o locatário, né? Então, eu vou alugar um apartamento por R$1.000 e vou pagar R$200 de condomínio. Se eu tenho um apartamento do lado, que ele é exatamente igual, no outro condomínio, que o custo do condomínio é R$500, provavelmente o dono deste imóvel não vai conseguir os mesmos R$1.000 de aluguel que o dono do primeiro exemplo, certo? Porque o que eu tenho disponível para pagar condomínio mais aluguel, para gastar com moradia, é R$1.200. Então, se o condomínio aqui é 500, apesar de eu locatário pagar os 500, no aluguel eu vou dar o desconto desses R$300 a mais, então eu vou pagar 700. Isso é um pouco mais fácil de fazer em aula, mas eu acho que é só para a gente ficar com essa ideia na cabeça, que nem sempre quem paga, né, a taxa é quem está arcando com a taxa. Bom, segunda coisa para a gente entender o CEPAC, principalmente pensando nessa coisa do modelo do Rio de Janeiro, que conseguiu alavancar 7 bilhões em obra em 1 ou 2 mandatos de governo. Como é que funciona a lógica do CEPAC? Né? Eu vou vendendo esses potenciais adicionais de construção, eu vendo o primeiro leilão em geral magrinho, o segundo é magrinho, terceiro leilão eu consigo juntar alguma coisa, faço um pouquinho de obra. E depois eu faço mais alguns leilões, mais um pouquinho de obra, e no final, né, essa curva de leilão das operações urbanas de São Paulo. A operação urbana, ela vai realizando obra e vai atraindo o mercado imobiliário, tem uma valorização do território e faz mais caixa para fazer obra no final. Esse é o modelo de operação urbana em São Paulo. O que o modelo Rio fez? Um leilão único. A hora que ele faz um leilão único, tem um desconto financeiro, é como se eu descontasse um fluxo de caixa, né? São recebíveis que estão ao longo do tempo, eles vêm aqui para frente. Em compensação, no caso do Rio tem aí a história dos terrenos públicos que entrarem, eu posso fazer todas as obras num único bloco, e aí para caracterizar uma PPP, que é como foi feito no Rio, tem também um pouquinho de serviço que o concessionário está fazendo. Então, essa é uma decisão importante de política, para você entender isso e falar, o Rio é sempre bom? Pode ser sim, muito bom o modelo Rio, mas que ele tem algumas implicações, ele também tem. Né? Ele tem essa vantagem de fazer todas as obras no começo, mas ele tem essa desvantagem de jogar todo o potencial construtivo no primeiro leilão, e isso pode ser descontado, e talvez o volume de recursos no final não seja o mesmo. Para a gente continuar só um pouquinho mais nessa história de que precisa saber, né, eu trouxe aqui a ideia das primeiras formulações desses instrumentos, que é a ideia aí do solo criado, que é uma formulação de 76, começou em 76, 77, isso são imagens de uma capa de revista, que diz o quê? Bom, se um loteamento compensa, né, eu vou fazer um loteamento, eu vou ter ônus na infraestrutura e ele compensa com sistema viário, equipamento e área verde, a hora que eu subo essa cidade em altura, eu preciso compensar de alguma forma. Então, é uma ideia de compensação. Então, qual que é a ideia? A ideia é que toda cidade precisa ter o mesmo coeficiente? Não, mas que eu tenho um limite básico, que é comum para todo mundo, e que acima desse limite, cada zona vai ter uma contrapartida correspondente. Então, é uma ideia de dar uma equivalência para todos os terrenos urbanos em termos do seu conteúdo econômico dado pelo zonamento. Esse trabalho de avaliação da outorga é um trabalho que eu fiz junto com a professora Fernanda Furtado, que é da Universidade Federal Fluminense. Rapidamente, eu trouxe só as conclusões do trabalho, porque a gente não tem tempo de fazer, mas que eu acho que é interessante para a gente discutir, talvez num segundo momento, ou para quem quiser depois conhecer o trabalho. Qual é a avaliação da outorga? É uma implementação super simples, o secretário falou que ela foi auto-aplicável, ela gera recursos extraordinários para investimento, é neutra em relação à dinâmica imobiliária, mas ainda tem umas controvérsias conceituais. Em geral, né, se trabalha sempre, não desse jeito que eu mostrei no gráfico anterior, estabelecendo um limite comum para a cidade inteira, mas se trabalha adotando os limites anteriores como os básicos, então com básicos variados. As isenções também, tem uma discussão interessante sobre isenção e a questão da função fiscal e função urbanística. Para a gente avançar nessa discussão, precisa superar as críticas e entender algumas coisas. A outorga não é momento para discussão imóveis, a outorga ou a cobrança por edificabilidade adicional não flexibiliza o planejamento urbano, nem inibe a dinâmica imobiliária. Esses não são fatores devidos a este instrumento.
ela fortalece o urbanismo e regula o mercado do solo urbano. Isso é dado, olhar a experiência dos últimos 10 anos de São Paulo, que teve uma produção imobiliária importante e teve a implantação desses instrumentos, a gente consegue chegar nesse tipo de conclusão. Vamos pensar então como é que a gente faz outorga, operação urbana, ninguém está entendendo nada, as duas coisas vêm em potencial construtivo, como é que eu relaciono uma com a outra? Bom, a gente tem aí uma ideia de que tem um limite máximo de aproveitamento dos terrenos que está, de certa forma, vinculado a uma certa capacidade de infraestrutura. Quando a gente introduz a outorga onerosa, qual que é a ideia? Esse limite, a gente vai introduzir um parâmetro único para a cidade inteira, o limite máximo, que é o CAB, o limite máximo que continua valendo é o CAM. Né? Em São Paulo a gente chama de CA básico e CA máximo, que é CAB e CAM. Né? E aí, essa diferença entre o CAB e o CAM gera um recurso, esse recurso vai para o fundo, esse fundo é aplicado na cidade inteira, a outorga onerosa, pelas destinações, por como se gasta o dinheiro e não pela forma como se arrecada, ela tem um caráter redistributivo dentro da mesma. E a operação urbana, como funciona? Bom, eu tenho a mesma ideia de que eu tinha um limite máximo anterior, eu tenho um CAB que preferencialmente deve ser único e unitário para a cidade inteira, que facilita a vida de todo mundo e a cabeça, e aí tem uma intenção de ampliar a capacidade de infraestrutura dessa área, ou seja, aumentar o CAM, aí sim. E nessa hora que eu aumento o CAM, o que eu preciso? Eu gero recursos, mas eu preciso, em vez desses recursos irem para o fundo, esses recursos retornam para a própria operação para ampliar a infraestrutura. Então, a ideia a outorga onerosa é para eu tirar o recurso de uma área que já está provida de infraestrutura e eu aplicar onde não tem. A operação urbana, a ideia é a área que eu estou propondo um rezoneamento, propondo uma densificação e que ela vai precisar de investimentos dentro dela mesma. Tá? Só para a gente esquematizar esse vídeo. Bom, e agora, por último, a questão das referências sim e das cópias não. Eu trouxe como exemplo o processo de planejamento da operação urbana Água Branca, que está ali, teve o primeiro leilão de CEPAC esse mês, acho que mês passado, foi bem magrinho o leilão. Mas para a gente ver que é uma operação urbana diferente, que eu fiz lá naquela terceira geração, para a gente entender o que é. A operação urbana Água Branca, assim como o modelo Rio, pode ser uma referência, pode, mas se ela for copiada, vai dar tudo errado. E eu vou tentar explicar aqui para vocês um pouco qual é meu ponto nisso. A Água Branca é uma área industrial da cidade, já tinha uma operação urbana. Ela foi pensada, essa primeira operação urbana, inicialmente, para transformar a área num centro de negócios. A vocação da área tinha outras áreas concorrentes, o centro de negócios foi lá para Faria Lima e para Água Espraiada, para as outras operações urbanas. Essa operação urbana ficou vocacionada a uma área bem central, está a 3 km do centro da cidade, tem metrô, tem trem, tem terminal de ônibus, mobilidade é um problema sério em todas as cidades brasileiras, em São Paulo também. A operação Água Branca hoje, ou desde 2008, quando esse processo de revisão começou a ser feito, já se tinha o conceito de que não é mais um centro de negócio, sim, a vocação dessa área é para densamento residencial. Então, como é que começou essa operação urbana? É um território, que é essa mancha aí, cheio de desejos. O que precisa fazer? Tem uma linha de trem cortando, precisa superar uma barreira. A gente quer inovar porque a gente está aqui trabalhando na prefeitura com a operação urbana há 20 anos e não quer repetir os mesmos erros que a gente já viu acontecer nas operações urbanas. Tem uma ideia de centralidades, eu quero trabalhar com a questão ambiental, enfim, muitos desejos que precisam virar um texto de lei. Como é que a gente fez isso? E essa é uma tentativa de esquematização. Essa operação urbana, eu já falei, a ideia era adensamento residencial, partiu de uma densidade meta. Essa densidade meta me deu um número de população que vira metro quadrado residencial, uma estimativa de geração de emprego, de gente que quer trabalhar nessa operação, vira metro quadrado comercial. Tudo bem, mas é qualquer população que eu quero por aí? Não, eu quero colocar uma população que usa o transporte público. Não adianta nada eu ter nessa operação urbana uns apartamentos imensos com gente que vai ter 4 carros, porque é uma área muito boa da cidade. Quem quiser ter 4 carros, que more mais longe, mas para morar perto é para usar transporte público. Como é que a gente faz? Bom, pensando um pouco nas locações e nas atividades, teve uma tentativa de escolher áreas de transformação e com o desenho urbano e com as regras de uso e ocupação do solo, induzir que a concentração ficasse
que a transformação ficasse concentrada em alguns eixos. Isso era feito principalmente por uma questão de gabarito que no final não passou. Mas, de qualquer forma, essa indução para tipologias menores passou no projeto de lei e a gente vai ver aí o que acontece. Dessas áreas de transformação, do que eu consigo gerar com esses metros quadrados adicionais, e por quanto vão ser vendidos e tudo mais, qual é o mercado que vai se estabelecer aí, eu tenho uma conta de CEPAC, ou seja, uma conta de receita. Essa conta de receita me diz quanto eu vou ser capaz de investir em infraestrutura. E aí eu vejo se eu tenho capacidade de suporte para atingir essa densidade média. Parece que é um ciclo mais ou menos fácil ou lógico, mas nem sempre é feito assim, as informações têm muito desencontradas, mas essa foi a tentativa de sistematizar o trabalho que vinha sendo, que foi feito na revisão dessa operação urbana. Bom, aqui é um pouco da área da operação urbana, ela é uma área que tem grandes glebas, então no projeto da operação tem uma estratégia para duas dessas glebas, uma área pública e uma área privada, de como eu vou transformar. Dá para pegar o artigo que fala da área pública da prefeitura e colocar esse artigo da prefeitura de São Paulo, né, da BMSP, e colocar esse artigo numa área pública que vocês têm aqui, na Cidade Alta, por exemplo, que é aquele estacionamento que todo mundo fala que uma hora vai ser centro de convenções, uma hora vai ser hotel, outra hora vai ser estacionamento mesmo. Não dá, porque essa área pública é uma área pública, a área pública de vocês é outra área pública. Mas a questão é, dentro de uma operação urbana, eu tenho especificidades que eu vou tratar de acordo com as condições da área. A Gleba Pompeia é uma área de... acho que uns 30 proprietários, 25 proprietários, que está numa situação de irregularidade fundiária há 100 anos. Então, tem lá um capítulo específico para tentar desencalacrar essa... Não tem ninguém morando, é uma área que está super subutilizada nessa área, numa região tão boa da cidade. Outra questão que apareceu nesse projeto de lei, essa operação urbana é uma região que não tem favela dentro da operação urbana, não tem comunidade, não tem... Tem, mas muito pouca. E é uma operação urbana que tinha uma capacidade de geração de recursos bem grande. O que foi pensado? Bom, não tem gente precisando de habitação social dentro do perímetro, e se a gente for pegar todo o recurso da operação urbana para produzir habitação social dentro do perímetro, como o terreno é muito caro, eu vou conseguir produzir relativamente poucas unidades habitacionais e atender um público muito menor do que se a gente trabalhar com essa noção de perímetro expandido. Né? O perímetro expandido também veio, que é a marquinha vermelha aí no mapa. O perímetro expandido também veio para uma outra questão, que é sempre que a gente ia gastar dinheiro de operação urbana, por exemplo, numa ponte, e a ponte atravessa o outro lado do rio, e o outro lado do rio está fora da operação urbana, tem um questionamento, mas pode ou não pode gastar o dinheiro da ponte? É um exemplo besta, lógico que pode gastar o dinheiro, porque a ponte é uma infraestrutura, mas tem essa ideia de que a operação urbana só pode gastar dinheiro dentro do próprio perímetro. Não é verdade, ela pode gastar dinheiro dentro do seu programa de intervenções. Então, isso é outra coisa importante. Desde 95, a operação urbana Faria Lima tem a previsão legal de gastar dinheiro, né? Então essa foi uma inspiração aí nessa regra da operação urbana Faria Lima, que também não tinha nenhuma comunidade carente, não tinha poucas comunidades dentro do seu perímetro, e previu que o recurso da operação urbana fosse gasto do outro lado do rio, em duas favelas que estão fora do perímetro, então da parte do Jardim Panorama. Então a ideia do perímetro expandido foi regrar isso e distribuir os benefícios da operação urbana para uma área maior que ela. Essa área que no substitutivo da Câmara foi ampliada é uma área para as obras de drenagem, porque aqui, lá embaixo está o rio, na linha azulzinha, então é a parte alta, e parece que teve uma identificação de que teria que fazer alguma obra de drenagem para reter água aqui nas cabeceiras. E no final esse perímetro foi aí, então, as comunidades apontadas, ele foi até estendido um pouco para incluir uma ponte aqui, né? Então o perímetro expandido está bem maior do que a própria área da operação. Então essa operação urbana tem uma área de adensamento, que é a área cinza, e uma área onde é possível aplicar os recursos da operação urbana dentro em coisas específicas, como obras de mobilidade e de habitação social. Isso vale para todas as operações urbanas? Todas as operações urbanas têm que ter o perímetro expandido? Não, porque se eu tenho uma comunidade muito grande já dentro da própria operação urbana,
talvez eu não tenha recursos para gastar fora e gastar fora não tenha sentido. Tinha sentido nesse caso. Né? Regras para produção privada. Esse é um pedaço bem técnico, mas foi uma coisa que foi tentado fazer lá. Dá para fazer isso no mercado imobiliário de São Paulo? Talvez dê, porque o mercado ele é muito grande, ele tem mais de 3 mil empresas trabalhando, 30 mil unidades ano, e a gente pode, tem uma competição muito grande, a gente pode tentar colocar regras desse tipo para induzir o mercado para aquela tipologia que a gente quer. Dá para colocar isso em qualquer mercado imobiliário? Acho que não. Então, por exemplo, a cota de densidade é uma delas. A gente tinha uma leitura de que em outras operações urbanas, por exemplo, a Faria Lima, que tem metrô, está produzindo apartamento, está desadensando. Então, constrói mais, mas perde população. Então, a ideia tem uma cota de densidade, precisa construir apartamento pequeno dentro dessa operação. Qual pequeno? Qualquer pequeno? Não. A gente tem em São Paulo uma coisa chamada fator estúdio, que é os apartamentos estão ficando muito pequenos e aí vira quase uma espécie de flat. Também é um apartamento que não serve para a família. Então, a humanidade, essa cota aí define uma densidade média, mas não é qualquer tamanho de apartamento. É um apartamento que tenha 2 quartos e que dê para uma família morar. Limite de vaga de garagem, de novo. Limite para qualquer área da cidade? Não, para uma área que tenha infraestrutura de transporte. E aí foi a primeira vez que a gente colocou um limite máximo de vagas e não um limite mínimo, que é como as nossas legislações estão sendo feitas. Eu sei que isso aqui em Salvador é super tabu, mas em São Paulo já não é, e as pessoas já estão, até o plano diretor também já veio com uma proposta de limite máximo de garagem, o plano diretor aprovado em 2014, e não de limite mínimo. Fachada ativa, que é a ideia de ter um comércio no térreo, fazer essa região mais agradável para o pedestre, obrigar, em alguns casos, incentivar em outros que esse comércio seja no térreo. Incentivos de fruição, que são espaços privados de uso público, então ter regras para isso. Tudo isso a gente conseguiu colocar nessa lei, traduzindo coisas que foram, a gente está falando da cidade de São Paulo, tá? Colocando coisas que foram aprendidas com lições de operações urbanas anteriores. A unidade incentivada é o consumo vinculado de estoque. Então, uma parte do inventário de metros quadrados da operação urbana está reservado, só pode usar para essa unidade incentivada, para essa unidade aí de 45 metros quadrados, um banheiro, e no máximo uma vaga de 45 a 50 metros quadrados, um banheiro e uma vaga de estacionamento. É uma unidade de 2 dormitórios, meio padrão no mercado imobiliário de São Paulo. Eu não sei, acho que aqui a unidade imobiliária padrão de vocês é um pouco maior. Vocês não trabalham com tamanhos tão pequenos. Tudo bem, isso é legal, né? Falar, eu vou tentar com isso, né, dentro da lei, fazer uma sobreoferta dessa unidade, que é uma certa forma de controlar preço. Tá. E se o mercado não quiser produzir essa unidade, o que acontece? Eu sei que meu tempo está acabando, mas eu estou no penúltimo slide, tá? O que acontece se ele não quiser produzir essa unidade? Esse estoque vai empacar, essa unidade não vai ser produzida, e quando só sobrar esse estoque lá no final da operação, essa operação já vai estar cara demais, aquela curva lá que eu mostrei no começo da receita de CEPAC, não vai ser uma unidade acessível. Então a gente falou, tem que ter um negócio chamado consumo vinculado de estoque, que foi apelidado de Fórmula Kaiser. Vocês lembram o que era a Kaiser? Agora ela até voltou. Que era uma cerveja bem ruim, ó. Uma cerveja bem ruim vendida pela Coca-Cola. Por que tinha Kaiser em todo bar? Porque para levar Coca-Cola, você tinha que comprar Kaiser. Então a ideia do consumo vinculado foi uma regra desse tipo, que já é uma regra de colocar o mercado imobiliário dentro da linha que a prefeitura, que o interesse público quer, que é aqui eu preciso de unidade pequena, com pouca vaga, para a família morar. Eu não posso ter apartamento para uma pessoa só ou mansão empilhada para famílias pequenas. Essa é a vocação dessa área. Então, tudo isso é só tentativa, a gente não sabe. A operação urbana apenas começou, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Mas a ideia é que um dia a gente consiga ter um espaço com esse tipo de coisa, que a gente parte de um desenho, que é um desenho que pode ser um pouco romântico e tal, tem que descer esse desenho para umas coisas que são chatas, que é saber por que eu estou fazendo uma operação urbana, entender quais são os conceitos, né, aqueles 3 pontos do começo, entender quais são os conceitos por trás da lógica da operação urbana, então como que eu financio uma operação urbana, ou se eu tomar a opção de financiar desse jeito ou daquele, do que eu vou estar abrindo mão. E em terceiro lugar, trabalhar a partir do seu próprio contexto, porque se a gente pegar e importar as ideias de um lugar para o outro, a chance de fazer uma operação urbana encalhada é imensa.
Então é isso. Obrigada.